dia, meus amigos internautas. Nós estamos aqui começando o segundo programa Caminhos de Sucesso. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar com Edno Souza. O Edno, ele é um dos culpados desse programa existir agora. Eu vou contar essa historinha um pouquinho para vocês antes do bom dia do Edno, tá? Eu estava fazendo uma entrevista para o meu blog com a Giovana Donella, num café na Brigadeiro Faria Lima. Cheguei lá, encontrei a Giovana com essa figura simpática do Edno, cumprimentei e tal, montei meus equipamentos e comecei a fazer entrevista com ela. E ele ficou lá no cantinho dele, quietinho, o tempo todo, aquele olhar tipo, vou ver se ele está fazendo bem o seu trabalho de entrevistador. E eu fui, eu fiz o trabalho numa boa. Às vezes eu perguntava opinião para ele, ele nem se mexia, certo? Ficava quieto, aquele olhar bem investigativo, o que esse cara está fazendo. De repente, terminou a entrevista, ele chegou para mim e falou: você já pensou em fazer algo assim na internet? Eu falei: é para a internet, para o meu blog, né? Aí ele falou: não, é para Clique TV. Eu falei: tá bom, eu pensei um dia em ter um programa, mas eu não levei muito a sério, para ser bem sincero. Gente, as coisas acontecem quando você menos espera. 48 horas depois eu estava aqui fazendo uma entrevista com o nosso diretor, 24 horas depois eu estava assinando um contrato, um mês e meio depois eu estou com o Edno aqui. Edno, bom dia, você é o culpado disso aqui, né? Bom dia. Bom, culpado não. Eu diria que eu fui um elo nessa ligação somente, nada de anormal. Fiz o que tinha que ser feito na hora que precisava ser feito, só isso. Muito bem, Edno. Mas vamos logo ao que interessa, porque o pessoal está louco para saber a sua história, conhecer a sua história. Eu coloquei na mídia social, o pessoal entra e, nossa, mas quem é Edno? Quem é Edno? Assiste o programa, vocês vão conhecer o Edno. Vamos começar falando um pouquinho da sua infância. Ela foi fácil, Edno? Aliás, antes, quantos anos você tem? Bom, eu costumo dizer que eu tenho 25 primavera e os verões eu parei de contar já há algum tempo. Até porque, assim, hoje não cai muito bem você ficar divulgando muito essa questão idade, esse negócio assim, porque a relação custo-benefício pode ser um pouco caro. Mas você perguntou da minha infância. A minha infância, acho que não é diferente da de ninguém. Eu nasci numa cidade no interior paulista, né? Por isso eu me considero um VIP, né? Vindo do interior paulista. E a minha dificuldade, é claro, se você perguntar, cada um vai sempre achar que a sua dificuldade é maior do que a outra, mas cada um tem o seu grau de dificuldade. E eu senti desde o primeiro instante, porque muitas coisas se modificaram, outras ainda não tanto. E assim, você ser um garoto pobre, um outro fator importante, né, o fato de você ser preto, numa periferia na cidade do interior, na época em que eu nasci as coisas eram um pouco mais difíceis, não tão simples como se parece, ou como quando as pessoas veem isso hoje. O que pode ser fácil? Você chegou num ponto, você alcançou isso, alcançou aquilo, não. Mas tudo teve uma base, teve um início, e esse início não foi nada fácil. Conta um pouquinho para a gente sobre suas férias, o momento em que você voltava das férias, que tinha sempre aquela pergunta gostosa da professora, ou mais um pedido, né? Faça uma redação sobre o que melhor aconteceu nas suas férias. Você comentou comigo que você adorava isso. Por quê? Na verdade, não é que eu adorava. Meus pais sempre tiveram uma conduta muito rígida para comigo, né? E, consequentemente, com meu irmão também. E naquela época nós não tínhamos muita coisa o que fazer. Hoje você tem assim, uma abundância de entretenimento, uma série de opções de lazer. E naquela época não tinha. Então eu me lembro que nessa mesma época que eu estudava, eu tinha que fazer alguma coisa extra, então procurava fazer essa coisa extra, então procurei me envolver com música numa banda marcial. Eu também me envolvi com esporte muito cedo, e
dentro de casa a coisa era um pouco mais tensa. Por quê? Minha mãe nunca permitiu ter uma assistente do lar. Então nós, filhos, eu na condição de mais velha, quem tinha que ser o doméstico da casa. Então, entre atividade de escolas ou qualquer atividade extra, eu também tinha que servir esses trabalhos. Ela também iniciava um projeto na época que ela tinha um sonho de ser proprietária de um buffet. Então também tive que empanar muitos salgadinhos, fritar salgadinhos, essas coisas. Provar não era muito assim a área que ela permitia. Infelizmente, às vezes assim, né, entre um e outro você tinha que fazer uma coisa assim, né, de subtrair um sem que ela percebesse. E meu pai também trabalhava fora, mas trabalhava num serviço meio pesado. E quando chegava as férias, propriamente dito, o que fazer com essas crianças, de certa forma, com um tempo ocioso. Então eu ia, e era o período que eu mais trabalhava, porque eu tinha 24 horas por dia à disposição desses trabalhos, ora com minha mãe, ora com meu pai. Então esse revezamento, quando regressava das férias, que tinha lá, a professora colocava, bom, vocês tiveram as férias, porque supunha-se que iria viajar, conhecer lugares, pessoas, tal. Não era a minha realidade, era a realidade de outras pessoas. Então a professora pedia isso, né? Conte-me com as suas férias. Então eu falava, me recuso a fazer uma redação sobre essa, porque todo ano vai ser a mesma coisa. Eu vou escrever que eu passei as minhas férias trabalhando, que eu estou cansado, que eu estou chato, que eu não quero mais esse tipo de coisa. Então essa é a história das férias. Não é bem assim que eu adorava, não, que muito pelo contrário. Férias para mim representava mais trabalho. Mas foi ótimo, serviu, porque a gente sabe que um tipo de atividade como essa, como nós fazemos em casa, ela serve para dar um engrandecimento muito bom para a gente, e o sentido família fica arraigado, né? A gente, depois que passa, quando a gente cresce, que a gente percebe como foi importante tudo isso, não é verdade, Edna? Não, isso sem sombra de dúvidas. Quando você está vivenciando, né, pelo fato de ignorar onde aquilo vai chegar, você se sente como eu me sentia. Depois você dá o valor até aquém do que ele deveria ser dado, em reconhecimento por tudo aquilo. Porque se hoje sou o que sou, isso foi a base. Foi isso quem me trouxe parâmetros para que eu pudesse seguir o caminho a qual eu me encontro, e também posso propagar isso com uma certa segurança para falar, não, isso vai lhe ser útil de uma forma muito pessoal. Então não tenho nada. Na época eu condenava. Hoje, né, não muito tempo depois, eu tive a oportunidade de reconhecer isso e até tive a oportunidade de agradecer aos meus pais pelo que fizeram. Você comentou que decidiu vir para São Paulo para fazer o colegial por um motivo muito especial. Qual foi esse motivo? Bom, eu sempre tive na minha mente um objetivo. E eu tinha duas coisas que eu fazia na época, desde a minha infância, que era a música, como eu te disse, né? Tocava na banda marcial, e eu jogava basquete. Então eu já tinha esse propósito claro de que eu iria, até uma certa idade, ser jogador de basquete, e depois eu iria seguir isso na carreira como música. Enfim, o meu planejamento falhou. Eu vim para São Paulo com esse intuito, fiquei aqui algum tempo, quase 3 anos em São Paulo, jogando basquete, e daqui eu saí de São Paulo e foi onde eu fui conquistar o espaço que eu achava que era importante para mim. Então eu vim aqui única e exclusivamente para isso, jogar basquete naquele momento. E como vocês ouviram, ele, além de esportista, é músico, e no segundo bloco nós vamos falar sobre uma outra atividade que ele faz também, uma novidade que nós vamos ter esse ano ainda, preparada por ele. Mas foi nessa época que você decidiu mudar-se para os Estados Unidos? Foi exatamente pelo esporte ou pela música? Não, sinceramente foi pelo esporte. Como eu disse a você, eu tinha uma meta: seguir
Eu nunca deixei de estudar a música. Não estudava com o afinco que deveria, mas nunca deixei de estudar, porque a música requer uma determinação que pouca gente conhece. Infelizmente, se todos tivessem a oportunidade de conhecer a música com um pouco mais de profundidade, assim seria algo fantástico e extremamente salutar para a nossa sociedade. Mas o meu objetivo de mudar para os Estados Unidos era ser um jogador de basquete. Conseguiu? Por pouco tempo. E o que foi que aconteceu que foi pouco tempo? Bom, esse pouco tempo foi assim, eu tive jogando um ano no colegial, que seria aqui, né, na época, agora eu nem estou muito enquadrado nessas novas nomenclaturas, mas parece-me que o final do ensino médio e o meu primeiro ano e meio universitário, onde eu joguei, mas eu tive uma lesão muito séria no joelho e tive que abandonar as quadras. Esse foi o motivo de ter uma leve participação no basquetebol lá dentro dos Estados Unidos. Mas isso abriu um precedente para outra coisa, que assim, por isso que eu falei que o meu planejamento falhou. Aí eu comecei na música e de uma forma assim, quase que meteórica. Você trabalhou com vários artistas no exterior. Sim. Vários artistas famosos. Conta pra gente como foi esse envolvimento, como foi esse trabalho. Eu coloquei no Facebook uma foto sua tocando trombone, tinha músico do lado. Conta um pouquinho como foi essa experiência, como foi gostoso, eu acredito, ter tocado com esse pessoal e o que isso trouxe para você como crescimento. Bom, a música, como eu lhe disse, foi algo muito marcante. O esporte acho que foi uma fase preparatória. A música já foi uma fase um pouco mais de consagração de algumas coisas que eu vinha me preparando e depois ela veio abrir novos horizontes. Porque assim, quando você toca com algumas personalidades, né, aquilo só mexe com a tua vaidade, né? Poxa, eu fiz isso com alguém, você tem um nome de relevância, porque as pessoas, de certa forma, compram esse pacote. Poxa, o Porcino fez isso com sei lá quem, vamos supor, o Porcino fez alguma coisa, desenvolveu um programa para o Steve Jobs. Isso dá um peso na sua carreira, porque as pessoas, nossa, né? Pelo que o Steve Jobs foi, então o que você fez para ele tem essa relevância. Mas o que eu mais aprendi com essas pessoas foi justamente assim, a lição de vida, porque eu achava que a minha vida era dura. Depois que eu os conheci, eu vi que a minha não era nada, perto do que eles já tinham passado, perto do que vivia, perto de uma série de coisas que vivenciaram. E isso só me engrandeceu, porque através da música eu tive a oportunidade de fazer o que poucas pessoas têm. Conhecer o mundo, conhecer culturas diferentes, gente diferente, opiniões diferentes da minha, tudo que você possa imaginar. E assim, a música ela envolve e ela traz todo mundo quase para um pensamento comum, para um momento. Então foi fantástica essa experiência com a música. Infelizmente, a música começou a tomar um caminho meio incerto no meu modo de ver naquela época, porque o avanço tecnológico interrompeu ou vem interrompendo todo um programa que funcionava muito bem. Então, durante 40 anos, você tinha os long plays, os vinis, e isso funcionou, a indústria funcionava de uma sistemática. Com o surgimento do compact disc, no caso o CD, a coisa começou a tomar outros caminhos, né? Então hoje não se compra disco, hoje se faz download. Essa mudança de comportamento social, de um modo geral, dentro do planeta, está fazendo com que a música tenha que rever toda a sua estrutura de uma indústria que já foi uma das que mais faturou no mercado mundial. Então isso é uma coisa que precisa... Eu não sei quando eu volto para a música, porque eu me entendo como músico. Se é uma coisa que eu sou, é músico.
né, que eu me lembro, chaleira, garrafa, colheres, esse tipo de coisa em casa era comum, as brigas inclusive, né, pelo fato de para mim eu estava fazendo música, para as pessoas eu estava fazendo barulho. Isso é muito interessante. Me diz uma coisa, fala um pouquinho sobre a sua entrada no mundo do beisebol. Bom, que mudança, né? Música pro beisebol, assim, pá! Pelo fato de eu ter sido esportista, então sempre foi uma coisa comum dentro de casa. E o meu irmão, ele praticava essa modalidade. Só que assim, aqui no Brasil é um esporte ainda muito pouco difundido. Tem toda uma história, não sei se a gente tem até tempo, não queria aprofundar tanto nesse assunto, mas se tiver um tempinho... Quem manda no tempo é aquele rapaz lá atrás, entendi. Ó, ele está sorrindo pra gente. Ok. O beisebol foi trazido pela colônia japonesa no processo de imigração aqui para o Brasil. E eles mantiveram isso como uma forma de recreação e manutenção da sua cultura. E meu irmão foi assim convidado a participar, mas ele não tinha espaço em equipes, porque, como eu lhe disse, você ser um garoto pobre torna-se as coisas um pouco mais difícil. Por quê? Para se jogar aí você precisa ter uma luva, você precisa ter um taco, você precisa ter uma bola, isso custa caro e esse material todo é importado. E nessa vontade que ele sempre teve, faltava oportunidades. E até que veio um treinador cubano para o Brasil e disse, muito claro para ele, você tem talento, você tem condições de ir além, mas aqui no Brasil você não tem futuro. Então tá bom, onde que nós... E assim, da mesma forma que você fala, pô, sou muito grato a algumas coisas, nós também somos gratos a uma infinidade de pessoas que, por quê? Ele trouxe e abriu as portas, ele trouxe uma nova luz e abriu as portas da sua casa em Havana e falou, você pode ficar na minha casa por um período. E assim nós começamos esse trabalho. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo um projeto, estamos em fase de implantação aqui no Brasil. Eu não sei se nós temos tempo suficiente, como eu perguntei aqui, senão a gente, não sei se podemos continuar. E o que acontece? Essa ida para Cuba, que ele passou lá 4 anos, trouxe um novo horizonte. Eu, às vezes que estive na ilha, o período que eu fiquei na ilha, né, del Comandante, eu pude observar, porque assim, eu sempre fui muito curioso. E lá tinha uma coisa que me interessava, que era a música, salsa, merengue, algumas coisas assim, mais a salsa, né, essa coisa. Então eu consegui trazer os dois lados de interesse e procurar ajudá-lo. E foi aí que abriu um outro leque, porque eu não conhecia o universo, como funcionava o universo profissional nos Estados Unidos. E aí eu conheci. Então, através de Cuba, eu conheci mais sobre a modalidade e me abriu um leque dentro dos Estados Unidos. E daí foi quando começou o interesse e falou assim, escuta, nós podemos fazer algo no Brasil, porque as coisas aqui em Cuba são mais difíceis. E nessa de fazer as coisas aqui no Brasil, foi que surgiu a ideia de um projeto de como a gente poderia fazer algo diferente e que suprisse essas dificuldades de base. Que é assim, como que eu popularizo um esporte e faço com que as pessoas que têm menos oportunidade possam participar disso. Então foi daí que surgiu a ideia desse programa. Esse programa, você até trouxe uma revista aqui para nos mostrar. Esse programa, ele trata sobre a vinda de uma equipe profissional para o Brasil de beisebol, ter essa equipe profissional aqui, né, dos Estados Unidos, ou com uma filial dos Estados Unidos. Há um projeto de sediar esse clube numa cidade do interior. Estou correto ou... Tá, não, você está correto. Na verdade, em 97 eu conheci uma das figuras emblemáticas do beisebol, porque ele foi responsável por levar o beisebol profissional para a Venezuela.
Na Venezuela já se tinha a prática do beisebol, né? Uma coisa interessante que onde a influência norte-americana foi muito forte, esse esporte se desenvolveu. Onde não foi tão influente, nós não tivemos tanto acesso. E essa figura, né, o Andrés Reiner, ele me mostrou que era possível, mas que não era fácil conseguir isso, porque teria que fazer uma série de análises. E dentro disso é que comecei a trabalhar mais arduamente nessa questão de como construir essa possibilidade de trazer uma equipe americana. Como você mencionou mesmo, saiu aqui na revista da ESPN, mas nos Estados Unidos e mundo afora, também saiu numa edição aqui no Brasil, falando sobre esse projeto. Não sei se dá para... Vamos fazer o seguinte, enquanto você encontra a reportagem, nós vamos para um pequeno intervalo. Se você tiver perguntas a respeito desse projeto de beisebol, clica no link aqui embaixo, manda sua pergunta. A gente volta daqui a pouco. Oi, gente, eu sou a Patrícia Liberato, tô aqui na rádio e é o seguinte, a partir de agora, todas as quintas-feiras, a partir das 23 horas, a gente tem o Tá Tudo Liberato aqui na Clique TV da UOL. Vários convidados, meus amigos, vindo para poder bater um papo bem legal com a gente. Então, não esqueça, toda quinta-feira, a partir das 23 horas, aqui na Clique TV. Um beijo para vocês. Até mais. Olá, gente, eu, Solange Frazão, quero fazer um convite muito especial a você. Assistir o meu programa aqui na Clique TV, toda segunda-feira, das 2 às 4, ao vivo. Te espero, tchau. Nós estamos voltando agora com Caminhos de Sucesso. Hoje eu, Antônio Porcino, estou entrevistando o Edno de Souza. Como eu comentei, o Edno, músico, compositor, escritor, esportista, ainda tem muita história para contar. Nós estávamos falando sobre o projeto do beisebol que vem aqui para o Brasil. Ele está agora numa fase de desenvolvimento dentro de uma cidade. Você estava comentando também sobre a reportagem que saiu no mundo todo, na revista ESPN. Conta um pouquinho para a gente, então, como foi isso, em que pé está e na mão de quem está, para a gente mandar o recadinho do Porcino para a pessoa tocar esse negócio. Tranquilo. Bom, como foi dito, né, saiu na ESPN Magazine. Essa revista, se não for a primeira, ela oscila entre primeira e segunda com a Sports Illustrated nos Estados Unidos, uma influência muito grande no mundo. Aqui é uma foto da área, na cidade de Marília, que é onde vai ser construído esse complexo, onde foi acertado
para se construir o complexo. Desculpa aqui até virar a página. E o intuito desse projeto é fazer o quê? Você falou da questão da filial. Existe uma coisa na nossa cultura que a gente ainda não conseguiu despertar um novo pensamento. Eu não sei como, mas os Estados Unidos já vivencia isso muito mesmo no período que antecedeu a Guerra Fria, com a Guerra Fria, que é a instalação das suas ligas profissionais. Ou seja, aqui dentro do Brasil nós temos uma ideia um pouco equivocada ainda sobre o esporte. Por quê? De consenso nacional, o esporte profissional é o futebol. Os outros esportes não são considerados profissionais. Só que hoje nós temos visto aí, né, times de vôlei, times de basquete nos seus clubes. Esses atletas não jogam de graça, não jogam por uma bolsa numa faculdade. Então é uma liga profissional. Só que essas entidades são mantidas pelo governo. Não são mantidas propriamente dita, mas recebem repasses do governo. Então, pera lá. Como que algo profissional recebe algo do governo, que é o meu imposto, o seu imposto, o imposto de todo mundo aqui? Então, quer dizer, precisamos caminhar para uma nova mudança. Embora eu estava lendo algumas matérias aí que o ministro Aldo Rebelo quer fazer algumas modificações de como gerir essa questão do esporte no Brasil. Talvez eu acho, né, usando até uma palavra economicamente falando, uma palavra do meio econômico, né, precisa haver uma desindexação dessa estrutura confederações, federações do governo. Essas entidades precisam ser privadas, como são, mas serem geridas por elas mesmas. Talvez o papel do Estado fosse investir mais no esporte como educação dentro da escola, oferecer mais infraestrutura para que isso possa ser um complemento, porque o esporte não é uma coisa competitiva, mas ele faz parte da formação. Eu sou exemplo disso. Se não fosse o esporte, talvez eu não teria chegado onde eu estou e onde eu gostaria de chegar, onde eu quero chegar, né? Diferente de onde eu gostaria, não, onde eu quero chegar. Então você tem isso. Nesse projeto nós conseguimos trazer isso, porque como é um esporte não difundido no país, essa equipe nos Estados Unidos entendeu que o Brasil é um celeiro gigantesco de formação de atletas nas mais diversas áreas, e com isso ele falou, poxa, nós podemos fazer uma base de desenvolvimento de atleta, porque você precisa desse processo de renovação, que aqui no Brasil muitas vezes nós não damos tanto valor. Essa base foi escolhida a cidade de Marília. Sim. E está há quanto tempo parado esse projeto? Bom, por má vontade do antigo prefeito, ele está parado há 3 anos. Eu passei o ano de 2007 apresentando essa proposta para ele. Ele aceitou num primeiro momento, viu que era interessante, mas eu acho que ele não deu crédito que isso pudesse acontecer. Infelizmente, ainda nós temos muita gente envolvida na política que não estão preparada para os postos que ocupam. O ano de 2008 eu passei atuando assim, né, lá nos Estados Unidos é um termo comum, aqui no Brasil até meio pejorativo, como um lobista, porque eu nunca fui político, e ter que fazer toda uma negociação política para conseguir. Porque o que foi colocado é que a cidade não tinha recursos para poder investir nisso, que isso teria que vir ou do governo do estado ou do governo federal. Enfim, nenhum deles, na ocasião, nem os seus vereadores, nem o prefeito se mobilizou em falar, vamos atrás disso, porque precisa vontade política. E não foi o que ocorreu. E eu passei 1 ano trabalhando para essa questão de conseguir a verba para o município. Consegui essa verba através de um deputado, na época ele estava como deputado pela cidade de Marília, o Sérgio Nechar, e por incrível que pareça, para você ver como é que nossos políticos, ou na verdade não posso chamar só de políticos, porque são pessoas da sociedade que se transformaram em políticos. Como existem muitas pessoas no nosso país ainda com uma mentalidade equivocada. No momento em que fomos a Brasília, nos reunimos, na época ainda com o ministro Orlando Silva,
E ele aprovou o projeto porque ele entendeu a importância desse projeto, a geração de divisas entre esses dois mercados, uma melhor relação sociocultural e intelectual também com os Estados Unidos, uma maior aproximação, e isso lá numa cidade do interior paulista. E ele aprovou isso. Imediatamente saímos da reunião, isso foi publicado mundo afora, daí que veio todo esse alvoroço. Existe uma expectativa gigantesca do mundo sobre o Brasil, porque hoje nós somos a vedete do mundo, então, não só economicamente falando, mas esportivamente falando, por causa de grandes eventos aqui. E no dia seguinte veio um fax da prefeitura pedindo a mudança de objeto. A destinação da verba eles queriam para outra coisa. Meu querido prefeito Toffoli, você que agora está apoiando o Edno nesse projeto, vamos tocar um pouquinho isso. É ano eleitoral, a gente sabe que vem bastante esforço eleitoral aí pela frente, mas também um projeto como esse necessita de muito apoio, necessita de boa vontade e necessita ir para frente. Nós vimos aquelas crianças nas fotos, pessoal de Marília, pessoal de Coatá, Tupã, Garça, é um celeiro pela própria etnia japonesa que tem por lá, né? Na verdade, ele não quer ficar restrito à etnia da colônia japonesa, mas sim abranger essa criança, as crianças dessa região, como você citou, essa região. Infelizmente, por exemplo, muita gente pensa que esse projeto foi colocado em Marília pelo fato de eu ser natural de Marília. Não, não foi, não tem nada a ver com isso. Foi tudo baseado em questões de estudos. Infelizmente, Marília é o centro da segunda região mais pobre do estado de São Paulo. Então, quando você leva algo dessa envergadura para aquela região, é como se nós estivéssemos colocando um sistema de irrigação no deserto. Por falar em sistema de irrigação, eu vou dar uma pulada de tema total aqui. Porque falou de sistema, eu me lembrei imediatamente de uma coisa que você comentou comigo sobre o sistema de telemarketing call center. Só por você citar a palavra sistema. E eu sei que você foi um profissional da área, que você já fez treinamentos e palestras para profissionais da área, e você tem alguns causos para contar. Eu vou direto ao grano, porque eu me encantei com um caso que você me comentou, chamado A Resposta do Severino. Dá para você contar para a gente o que foi isso? Sim, conto. Bom, já que mudamos assim o tema, né, 180 graus aí, quando eu retornei para o Brasil, que eu voltei do mercado, saí do mercado musical, precisava recomeçar a vida de uma outra forma. Até então eu nunca tinha trabalhado no mercado corporativo, tenho que ser sincero para você. E nessa questão de trabalhar no mercado corporativo, o primeiro trabalho que me apareceu foi trabalhar como, o nome era bonito, né? Operador de telefonia internacional. Literalmente falando assim, né, no português mais claro, é o vulgo telefonista. Então eu atendia chamadas. Na época ainda nós não tínhamos a privatização do sistema Telebrás de telecomunicações, então era funcionário da Embratel, que era uma empresa de economia mista, mas a prova era como se eu era concursado para prestar esse cargo. Então, como telefonista, assim, né, você fazia conexões para o mundo todo, pessoas do mundo, de várias partes do mundo que ligavam para o Brasil, muita gente do Brasil fora que queria ligar para o Brasil, né? E assim, você vê algumas coisas que acontecem, não é de agora, que é a nossa limitação de comunicação. E assim, as pessoas ligavam porque estavam fora. Elas não conseguiam utilizar o sistema no país em que se encontravam, porque ou não dominava o idioma local e tampouco o inglês. Então ligavam direto, então você tinha um número que você ligava, de cada país você tinha um número que você acessava e falava com um operador aqui no Brasil em português. Muitas das vezes até ligavam porque estavam com saudades aqui do Brasil e falavam, nossa, que saudade de ouvir, que bom ouvir alguém falando em português, como é que tá as coisas aqui no Brasil, como é que tá as coisas. Outros usavam do serviço, que a gente também provia informações de telefones, números no exterior também, para poder perguntar alguma coisa, uns fazendo piada, outros tirando sarro. Assim, acontecia de tudo. Me lembro até antes desse caos aqui,
No ano de 98 eu ainda estava lá, e o Brasil teve a infelicidade de perder para a França na Copa do Mundo. Aquele problema todo com Ronaldo e tal, não sei o quê. E a abertura daquele jogo foi com o Rick Martin, cantando lá, acho que a música Maria. 1, 2, 3, um passito adelante, Maria. Tá bem. Acaba o jogo, recebo uma ligação de um francesinho. E fala assim, 1, 2, 3, Brasil, 0. Então isso assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, o cara tá na França, liga pro Brasil pra me sacanear. Normal. E eu vi também nessa questão da telefonia como é engraçado o nosso Brasil. Ele é multicultural dentro de uma única cultura. Vi também assim, né, o estado de Minas tinha uma capital nos Estados Unidos. Então, Massachusetts, especificamente a cidade de Boston, era a capital dos mineiros. Então, todos os mineiros de Governador Valadares tinham um respectivo parente ou um representante na capital, nos Estados Unidos. E isso era meio curioso, porque tinha um horário de ligações do Brasil para os Estados Unidos e às vezes dos Estados Unidos para o Brasil. Então eu pude perceber assim, eu falei assim, será que a primeira palavra que mineiro aprende a falar é papai, né? Porque toda criança vem papá, papá, mamã, né? Eu falei assim, acho que mineiro aprende outra, porque assim, tudo que mineiro ia falar, falava assim, aqui, deixa eu falar um negócio pra você. Olha, eu queria fazer uma chamadinha a cobrar para os Estados Unidos, né? E era direto aquilo. Eu quero fazer uma chamadinha a cobrar para os Estados Unidos. Eu falei assim, acho que mineiro aprende a falar primeiro aqui, porque tudo que ele vai falar é aqui. Então tá, entre essas histórias, esse caso do Severino foi assim, acho que o mais hilário que eu peguei. Porque quando você ligava assim, estava começando algumas mudanças, então tinha pessoas que tinham gravações da secretária eletrônica. Então você tinha lá assim, pessoas que você ligava no celular aqui no Brasil mesmo, né? E o celular vinha lá, you have reached to. Aí você ouvia o número e tal, não sei o que, em inglês. E passou que eu precisei fazer uma ligação para a Espanha, né? Até hoje eu não esqueço o número da Espanha por conta desse caos. E ligo, né? Porque a pessoa ligava aqui no Brasil e falava, olha, eu quero falar com a pessoa X. Isso era um serviço que chamava chamada pessoa a pessoa, porque se a pessoa não tiver, então você não completava a chamada, então ele não gastava o dinheiro com aquela chamada, que era caro, muito caro, né? Agora é caro, né? Naquela época era muito caro para a localidade. Então tá, eis que me passa o número, entro para fazer a ligação, tá bom. Quando eu ligo, entra uma gravação de uma caixa postal. E as espanholas, assim, têm um sotaque, né? Mais pendente pro lado sensual. E eu achei aquilo interessante, tá bom. E quando eu ligo pro número, entra a mensagem. Usted ha llamado al 32 24 36. Después de la señal, deje su mensaje para Severino. Isso foi, eu falei assim, não, eu preciso compartilhar com os amigos. Então você tinha um sistema de, porque entrava assim como um ticket no computador, né? E eu falava assim, veja isso aqui, com meus companheiros de PA, né? Que éramos assim, acho que 100 pessoas trabalhando no centro de atendimento. E aquilo foi assim, em questão de 5 minutos, todos rindo e todos comentando sobre o Severino na Espanha. Então esse é um caso, acho que o caso mais famoso na telefonia. E daí eu tive a oportunidade, com a privatização, de ir seguindo carreira dentro da Embratel, mas aí foi em outras áreas. Foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o nosso amigo e diretor aqui hoje, né, para você ver como que as coisas mudam, né? Telecomunicações diz que é o mercado mais competitivo do mundo, mas está aqui o Kendi Sakamoto, uma pessoa extremamente importante para o Brasil, porque foi ele quem desenvolveu o call center da American Express, foi ele quem desenvolveu o call center da Atento, da Telefônica. Eu trabalhava na Embratel, atendia essas solicitações, né? E hoje o Kendi é diretor de mídia e eu aqui dando entrevista num programa que o Kendi dirige. É um negócio meio confuso, mas eu acho que assim, extremamente interessante. E foi daí que começaram
outras oportunidades. Então vieram palestras, cursos, até falando, né, sobre essa questão de como atender o telefone, a postura. E eu pude perceber um negócio muito grave que existe nessa área. Muitas pessoas acham que um atendente pode ser qualquer pessoa. Infelizmente não. Então, num processo de seleção, quando se monta o call center, né, infelizmente também não é muito bem remunerado. Naquela época também não era muito bem remunerado também, mesmo sendo bilíngue, trilingue, diferentemente da AT&T na época, que pagava um adicional por cada idioma que você falasse, né? Aqui no Brasil você era nivelado sempre lá no chão. Mas é um negócio muito interessante, que daí foram surgindo as novas oportunidades. Você começa a prestar atenção, como eu já lhe disse, eu sempre fui muito curioso, então você começa a prestar atenção numa coisa, em outra, e você começa a ver assim, algumas falhas, e essas falhas se transformam em oportunidades. E daí foi um pouco da minha experiência nesse setor de telecomunicações, né, que foram aí praticamente 10 anos trabalhando nessa área, desde telefonista até gerente de equipe de vendas na área de telecomunicações, serviços e tudo mais. Depois que eu anunciei que era só clicar aqui embaixo, mandar a pergunta para o Edno, chegou uma, tá? Ela chegou da Daniela, e a Daniela pergunta: Edno, o Porcino comentou que você é um escritor. Você já tem algum livro publicado? Bom, isso é uma outra fase. Escritor, nem sei se eu posso me considerar ainda um escritor, né? Porque livro publicado eu não tenho ainda. Ele vai ser o primeiro livro vai ser publicado agora em junho pela editora Laços, e acho que eu também vou ter que rever algumas coisas aqui, né? Porque o editor, eu não sei se ele te conhece, mas o nome do livro é A Caminho do Sucesso. Olha, eu não tenho culpa disso. Mas o programa tudo bem, né? É Caminhos de Sucesso, o seu livro é Caminho do Sucesso. A Caminho do Sucesso, né? Conversa com o editor. Não, eu não sei se isso implica em direito a Meu royalties. Deus do céu, olha mas, o rolo. mas estamos em casa. Daniela, olha o rolo que você me colocou, menina. Vê se isso é a pergunta que você faz. Não, e tenho realmente, assim, é um livro que bem interessante, né? Nem eu mesmo sabia que eu poderia fazer isso. Não, sinceramente falando assim, eu me coloco na condição de uma pessoa que, olha, hoje eu estou assinando como autor do livro, mas eu tenho que agradecer a um plano maior, a Deus, o que quer que seja, pela inspiração, porque assim, esse livro é 100% inspiração. Quando você fala de inspiração, você diz inspiração de um momento, inspiração de uma fase, inspiração em alguém, ou uma inspiração que veio de cima, que algo assim que chegou e falou: olha, o texto é esse, vai lá, você vai escrever. Bom, eu acho que é mais por esse caminho mesmo, porque eu me lembro assim, eu saía da cama, tomava meu café, minha rotina normal, daqui um pouco me batia um sono, e assim, uma coisa incrível, um sono incontrolável, mas eu tinha acabado de sair da cama, eu não hesitava, voltava para a cama. Um tempo depois, parecia que eu estava sonhando. Aí levantava e ia direto para o computador. Cheguei a escrever em 1 hora 6 capítulos desse livro. Nem eu sabia disso. Então, eu sei que existem estudiosos, pessoas que conhecem uma série de coisas, existem nomenclaturas para isso, né? Mas isso ocorreu comigo. Então, eu sou uma prova de que isso ocorreu, a inspiração se veio através disso. Então, era um tanto quanto confuso, porque era uma quantidade imensa de informações e o processador aqui era Lentium, né?
né? E ele já está... Não era Intel, nem existia isso. Nem existia. Hoje eu já estou até perdido em que geração nós estamos de processador aí. Eu já nem sei falar quais são os nomes. E na época ainda eu escrevia numa máquina, num PC 386. Não sei se você se lembra disso. Né? Então, eu escrevia numa máquina dessa. Então, por aí você tinha uma ideia. A máquina que era melhor do que eu era um 386. E eu... era esse elo entre a máquina e a inspiração. Mas consegui finalizar isso em 2006, mas é para você ver como as coisas são interessantes. Só no início desse ano é que conseguimos a editora para poder publicar o livro. Tem algumas coisas assim que às vezes parece estranho, né? Mas acho que o momento agora é mais oportuno para se publicar o livro. Ok, então quando você for publicar Caminhos do Sucesso, A Caminho do Sucesso, nós vamos convidar o Edno para vir aqui novamente, mostrar o livro. Aí nós vamos falar somente sobre esse livro, sobre como ele foi idealizado, e vamos abrir um bom espaço para você sobre isso. Agradeço. Edno, nós estamos infelizmente acabando com o programa. O tempo passa, a gente não percebe. Sim. Porque realmente você é uma pessoa muito especial. Nós conhecemos muita coisa sobre o Edno. Agora você me falou que você gosta de uma frase muito bonita. De quem que é essa frase? Qual é essa frase? Você tem um minutinho para falar sobre ela antes da gente encerrar o programa. Tá. Bom, na verdade, assim, por toda a adversidade que eu enfrentei, eu conheci uma frase do Oscar Wilde, e é uma frase que ela mexe muito com o ser humano. Por quê? Muitas vezes nós não nos permitimos progredir, porque nós estamos presos a uma visão alheia. E essa frase, ele foi muito feliz na colocação, e isso me serve como base. Por quê? A cada nova conquista, ou a cada conquista que você alcança, você ganha um inimigo. Então isso diz que para ser popular é imprescindível viver na mediocridade. Então isso é uma coisa que mexe muito comigo, eu gosto muito disso, porque às vezes a gente fica tentando ser popular e não é a gente mesmo, e deixa de ter atitudes que pode mudar em muitas circunstâncias, e não fazemos isso. É por isso que esse nosso programa ele fala de pessoas que conseguiram o seu lugar na sociedade, que conseguiram a sua posição, conseguiram realizar os seus sonhos sem perder a sua individualidade, sem perder a sua forma de ser, sem perder o seu caráter. Amigo internauta, foi uma entrevista realmente muito gostosa, muito bonita, com uma pessoa que é multifacética, vocês perceberam. Tem muito mais coisa para contar. Nós vamos convidar o Edno para vir um outro programa aqui também. Eu quero agradecer a atenção de vocês e já deixar o recado para o próximo programa. Próximo programa, Simone Pacanaro, diretora de Recursos Humanos, tem uma consultoria de recursos humanos aqui em São Paulo, atendendo todo o Brasil, e ela vai nos dar dicas de como planejar a nossa carreira. Eu aguardo vocês no próximo sábado, às 10 horas da manhã novamente. Edno, muito obrigado e o seu até logo. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, de um programa que você já tinha um sonho, né, há muito tempo, e eu só fui um elo para que isso pudesse se desenrolar pela sua capacidade, pelo seu merecimento. E eu fico muito feliz de poder participar de um programa como esse, embora não seja uma pessoa famosa, mas tenho uma história de vida como todo mundo tem, e agradeço a todos que estão assistindo o programa, ou os que vão vir assistir, os internautas de modo geral, pela oportunidade de estar aqui expondo um pouco do Edno para todos. Muito obrigado e tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado. Até o próximo sábado, 10 da manhã, eu encontro vocês aqui. Caminhos de Sucesso.